Sistema político funciona com dados científicos e baseado no que dá certo, não em ideias malucas. Por exemplo, o país mais organizado, um dos países que eu acho mais organizado no mundo, é o Japão. Porque no Japão, os empresários, os, todos que têm os seus negócios, aliás, o país inteiro tem um seguro, tá no seguro. Então, quando acontece catástrofes naturais, alguma anomalia da natureza que traga prejuízo para o empresário, o governo, no seguro, o governo reconstrói tudo, como aconteceu aquele tsunami. Ao contrário do Brasil, que os empresários não tinham seguro dos seus negócios, surgiu a pandemia e por causa do isolamento também, que teve que parar vários estados, aliás, todos os estados pararam. Os empresários acabaram, muitos deles, entrando em falência. Entrando em falência porque o governo disponibilizou empréstimos com juros absurdos, que não iria fazer com que o empresário conseguisse recuperar o seu patrimônio, recuperar a sua empresa. E com isso, as milhões, milhares de pequenas empresas que existiam, por sua maioria, elas quebraram porque tinham funcionários. E também porque o mercado parou, os materiais que vinham de outros países não estavam chegando. E nessa matemática toda gerou mais de 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados, ressalta-se dizer que de petistas, bolsonaristas, o que essa gente ignorante toda está falando. Está falando que os petistas estão desempregados porque não querem trabalhar. É lógico que tem muita gente que bolsonarista ou petista não querem trabalhar, mas isso aí não são todos, são poucos. Poucos. Porque por sua maioria tem família e eu acredito que ninguém vai se negar de trabalhar para deixar a família passar fome, não tem lógica. Na verdade, 10 bolsonaristas, tudo que sai do Bolsonaro, não existe nenhum fator de lógica. Porque ele não tem uma estrutura de noção, ele não tem uma estrutura de razão, ele não tem uma vivência de vida que desse experiência a ele. Ele sempre foi uma reserva de tudo. Reserva de. Ficou na reserva de tudo, ficou na reserva de experiência da vida, ficou na reserva de tudo que. De razão, de tudo de ética, de tudo que se relaciona ao ser humano, a razão dele, condição de razão dele não existe. Então, foi a pior pessoa que poderiam colocar na presidência. E também, se ele fosse uma pessoa que tivesse estudo, uma pessoa capacitada, formada, e o problema dele fosse egocentrismo, mas que ele fosse uma pessoa formada, uma pessoa que entendesse de economia, que entendesse de alguma coisa, seria aceitável, mas não é aceitável. Na lógica, na lógica das proporções, das probabilidades, uma pessoa dessa, ela não tem intelecto para ser presidente de condomínio.
quanto mais de uma nação. Então está explicado aí o que gerou o desemprego no país. Foi a incompetência do presidente, incompetência da política geral, e juntamente com a ignorância de muitas pessoas que fomentaram e fomentam isso.